né, com os assuntos que a gente trabalha, inclusive com as campanhas, por exemplo, amanhã tem o Mulheres, né, Venham, e também tem a possibilidade de fazer pesquisa no intercâmbio, né, tanto no nacional quanto no internacional, e a 53, que talvez não tenha ainda algumas coisas, né, algumas matérias, né, pelo menos vocês agora já vão saber direcionar a atenção também para o que vocês querem quando vocês estiverem em metodologia, epidêmio e bioestatística. E é isso. A Gil vai falar sobre pesquisa no intercâmbio, né? Como você aproveita seu intercâmbio para desenvolver uma pesquisa. Isso é muito importante, né? Para prova de residência, para monitoria, para iniciação científica. E ela, né, me ajudou muito na minha candidatura. Ela hoje é LVPI, vice-presidente local para assuntos internos da EMB Morumbi. Ela também é assistente nacional de desenvolvimento externo do Scientific Team, né, um time científico que nos ajuda os comitês locais nesse desenvolvimento de pesquisa, ajuda com capacitação, que é o que ela vai fazer hoje. Ela também é editora de conteúdo da MSI, que é a revista internacional da IF, e ela também é revisora da BMS, que é a revista da IFMSA Brasil. E é isso, com você, Juliana. Gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Foi muito especial receber esse convite de vocês, porque quando eu era na SSB, eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu tive um contato muito próximo com o comitê de vocês, e vocês me receberam muito bem. Então, eu queria agradecer primeiramente pelo convite. Como o Matheus já falou, o eixo de publicação, pesquisa e extensão é um eixo muito importante para que vocês aprendam de maneira geral como fazer pesquisa, como publicar, não somente para o currículo, mas para que vocês possam desenvolver mesmo essas habilidades. Então, quem tiver a oportunidade de participar, eu recomendo muito. Eu fui LPRD do meu comitê, então eu acho que é uma experiência incrível. Eu acho que foi o LPRD que me abriu o caminho para tudo que eu fiz na IF até agora. Então, vamos lá, vou parar de enrolar e vou apresentar aqui minha tela para vocês verem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone e falar, ou se vocês quiserem digitar no chat, no final eu posso responder para vocês. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Bom, hoje eu vim trazer essa capacitação sobre pesquisa e intercâmbio. Eu acho que é uma capacitação super legal, porque ela abre uma perspectiva diferente sobre uma temática que às vezes não é muito falada. Então, como o Matheus já me apresentou, mas vou falar brevemente, a LVPI da EMB Morumbi, editora de conteúdo da MSI e da BMS, que são revistas da IF de maneira geral, a MSI da IFMSA e a BMS da IFMSA Brasil. E eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Cross Research Group. E também, eu não coloquei aqui, mas eu fui NSSB, que é o time de intercâmbio nacional, né? Então, eu fui do time de intercâmbio nacional, representando o SCORE, que é o intercâmbio de pesquisa. Então, eu acho que esse background que eu tenho, né, no time de pesquisa nacional pode ajudar vocês nesse sentido de trazer essa capacitação. Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe alguns conceitos básicos que eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu acho que é importante a gente frisar quando a gente está falando de pesquisa, que é a importância da pesquisa e publicação, né? Além do desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional que a gente já sabe, eu acho que a pesquisa, ela traz uma evolução de habilidades complementares. E quando eu digo isso, a gente, olhando para a nossa grade curricular atualmente, a gente vê que, apesar de ter uma disciplina de metodologia de pesquisa, algumas faculdades têm uma disciplina só para epidêmio, algumas faculdades têm disciplina só para bioestatística, a gente não vê uma evolução dessas habilidades na prática. Então, eu acho que a pesquisa e publicação na graduação é uma oportunidade incrível para vocês colocarem em prática tudo isso e desenvolverem essas habilidades que vão ser super importantes para a prática clínica de vocês. Além disso, expansão da ação do comitê a nível nacional. Então, através da pesquisa e publicação, vocês podem levar o nome do comitê e devem levar o nome do comitê de vocês a nível nacional e a nível internacional levar o nome da FMSA Brasil, né? Então, através das publicações, vocês podem mostrar que o comitê de vocês está envolvido com pesquisa, que o comitê de vocês está fazendo atividade e está publicando, e acho que isso é super importante a nível de representatividade. E também compartilhamento de conhecimento, então, quando você está fazendo uma pesquisa e você está publicando, você está trazendo uma contribuição para a comunidade científica, então, acho que isso é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração.
e documentação da experiência, que daí eu vou falar um pouquinho mais sobre a documentação da experiência do intercâmbio especificamente. Tá. Agora, como enxergar o intercâmbio como uma oportunidade de pesquisa? Eu acho que é super importante, enquanto diretores, né, eu agora falando com os diretores especificamente, vocês trazerem esse olhar do comitê para o intercâmbio como uma forma de produção de conhecimento. Eu vou falar mais sobre isso, mas acho que é sempre bom a gente pensar, não somente o LPRD, mas os diretores de todos os eixos de atividade podem e devem publicar e podem usar as atividades a seu favor, e também trazer um olhar do comitê para essa oportunidade de maneira geral. Também vou falar um pouquinho sobre de que forma é possível usufruir da perspectiva do intercâmbio da perspectiva da pesquisa para a divulgação do intercâmbio. Então, muitas vezes a gente vê o intercâmbio como aquela coisa de conhecer um novo país, viajar, ter uma experiência legal, e claro, isso é primordial, é super importante, mas também a gente pensar em como a gente pode aproveitar essa experiência de conhecer um lugar novo para trazer uma publicação, né, que é uma coisa super importante para o nosso currículo, e além de tudo, como eu já falei, para o desenvolvimento das novas habilidades. Então, acho que o intercâmbio é uma possibilidade de a gente olhar as situações por outra perspectiva, e a partir dessa perspectiva a gente trazer a produção de conhecimento, então a gente compartilhar as coisas que a gente aprendeu e que a gente viu no nosso intercâmbio. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse olhar, né, sobre o intercâmbio como oportunidade de pesquisa. Acho que é sempre legal a gente pensar quando a gente está planejando um intercâmbio, quando a gente está ajudando um outgoing, um incoming, de que forma essas vivências do intercâmbio podem se tornar chave para divulgar essa oportunidade, né? Porque, como eu falei, a gente às vezes divulga o intercâmbio mais como oportunidade de conhecer outros países, de viajar, de se divertir, mas como a gente pode olhar o intercâmbio sobre a perspectiva da pesquisa. Então, algumas coisas que eu elenquei aqui, mas tem muitas outras que vocês podem pensar e desenvolver. As diferenças culturais na prática médica, eu acho que isso, tanto no intercâmbio nacional quanto no intercâmbio internacional, pode se tornar um motivo de pesquisa, porque a gente sabe que em países diferentes, e até mesmo em regiões do Brasil diferentes, a gente tem diferenças culturais na prática médica, isso pode e deve ser foco de pesquisa. Sistema de saúde diferentes, então aqui eu já estou falando um pouco mais sobre o intercâmbio internacional, em que a gente vai ver sistemas de saúde diferentes e que a gente pode reconhecer essas diferenças e como elas impactam os pacientes e a vida da população de maneira geral. Diferentes áreas de atuação, então muitas vezes na universidade a gente não tem a oportunidade de estar em contato com algumas áreas mais de perto, então a gente tem os nossos estágios, a gente tem o internato, mas às vezes a gente tem um tempo muito curto, limitado, às vezes aquele campo de estágio não é tão legal. Então, acho que também o intercâmbio é uma oportunidade de você ter contato com essas diferentes áreas e tornar isso uma publicação e uma contribuição. Possibilidade de contato com inovações, então, querendo ou não, quando a gente está em contato com países diferentes, né, principalmente, a gente tem um contato maior com inovações. Então, inovações terapêuticas, né, tratamentos novos que estão sendo propostos, técnicas cirúrgicas para quem vai fazer um intercâmbio clínico cirúrgico. Então, acho que a gente pode enxergar também o intercâmbio como uma oportunidade de relatar tudo isso que a gente viu de diferenças, né, de diferenças às vezes positivas, às vezes negativas, né, usando essa palavra entre aspas, porque tudo tem seu lado bom e ruim, né. E aqui eu coloquei a apresentação não usual de uma patologia ou sintoma. Então, vocês vão entender um pouquinho mais para frente sobre o que eu estou falando. Mas acho que isso é uma coisa legal para a gente pensar inicialmente sobre como a gente pode olhar o intercâmbio com essa perspectiva, né, das diferenças. E eu acho que isso pode e deve ser pauta de pesquisa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre atribuições dos comitês locais. No caso, o comitê de vocês. Como vocês podem enxergar dessa forma e fazer as pessoas enxergarem dessa maneira, né? Então, acho que sempre pode ser o foco do comitê, e não somente dos diretores de intercâmbio e do LPRD, mas evidenciar a possibilidade de tornar experiências de intercâmbio uma publicação. Então, fazer isso uma forma de divulgação também das oportunidades de intercâmbio. Impulsionar, divulgar e despertar curiosidade sobre essas oportunidades a nível local. Então, eu sei que o comitê de vocês sempre está declarando vagas, né? Quando eu era na SSB, eu recebi projetos do score de vocês, e tudo bem que agora a gente está num momento um pouco complicado, mas o intercâmbio, ele continua,
os comitês estão declarando as vagas, o ano que vem, o final desse ano, enfim, isso tudo vai acontecendo. E acho que, agora falando mais especificamente do LPRD, do NUPECD, não sei se vocês têm, e LORE, principalmente, é fornecer material de apoio, né, disponível para os coordenadores locais, para que eles possam ter acesso a isso. Então, a gente tem um drive com milhares de materiais, inclusive o ST deu capacitações incríveis agora, né, o Scientific Team sobre pesquisa. Então, acho que isso é um pouquinho do papel do comitê, e informar sobre as possibilidades de publicação dentro e fora da IF. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Bom, agora falando sobre o que vocês querem saber realmente, né, que são as produções a partir do intercâmbio. Primeiro, eu não vou me aprofundar realmente nas produções, porque para eu explicar cada tipo de produção e como isso deve ser feito, é um assunto mais complexo, que precisa de mais tempo para a gente destrinchar esses assuntos. Mas se eu puder recomendar, eu vou falar para o LPRD passar para vocês algumas capacitações específicas, por exemplo, sobre revisão de literatura, sobre relato de caso, sobre relato de experiência, para vocês se aprofundarem nesse assunto. Né? Hoje eu vou trazer uma visão mais voltada para o intercâmbio, mas para quem tiver interesse de aprender um pouco mais, também eu estou sempre aberta a receber vocês. Vocês têm também os assistentes regionais de vocês, do Scientific Team. Então, através do LPRD, vocês podem tirar essas dúvidas, mas também eu me disponho aqui a conversar com quem precisar, quem tiver dúvidas, enfim. Estou sempre aberta para a gente conversar. Mas agora um pouquinho sobre as produções. Quando a gente pensa no intercâmbio, muitas vezes as pessoas só veem a oportunidade de pesquisa no intercâmbio de pesquisa. O que, claro, é bem óbvio, né? O intercâmbio de pesquisa, ele é uma oportunidade, sim, de fazer uma pesquisa e publicar, mas ele não é a única, né? Então, o intercâmbio clínico-cirúrgico também é uma oportunidade incrível de publicar, de pesquisar e de publicar. E isso falando tanto do intercâmbio nacional quanto do intercâmbio internacional. Então, para quem pensa em fazer o intercâmbio nacional também, muitas vezes as pessoas acham que só fazendo um intercâmbio internacional a gente vai ter essa oportunidade. Não, o intercâmbio nacional também é uma oportunidade de pesquisar. Então, falando um pouquinho sobre o período pré-intercâmbio, né? Quando a gente entra para concorrer para uma vaga para o intercâmbio, eu passei por isso, eu ia para o intercâmbio agora em fevereiro, que foi cancelado devido à pandemia, mas quando a gente entra nesse processo, a gente fica muito ansioso, né? Para ir, para ver como vai ser, para mandar documentação e tudo mais. Mas eu acho que é uma boa oportunidade nesse momento para fazer pesquisa. Eu sou uma pessoa que eu amo pesquisa, então eu acho que eu sempre estou tentando achar uma oportunidade de pesquisar e publicar. Então, esse período pré-intercâmbio é uma oportunidade incrível para começar a pesquisar. E nesse caso, a gente indica sempre fazer uma revisão de literatura. Por quê? A revisão, ela vai te dar um embasamento sobre algum assunto. Então, você vai pegar tudo que existe na literatura, claro, não tudo, né? Mas você vai pegar o que existe na literatura sobre aquele tema e vai conseguir fazer uma revisão. Então, a gente indica a revisão de literatura para ser feita no período pré-intercâmbio, porque você vai fazer um estudo prévio, né, sobre algum assunto. Então, você tem a oportunidade de chegar no seu intercâmbio mais preparado. E o que a gente recomenda fazer, né? Isso é uma coisa que é bem interessante. Então, você já sabe o país que você vai, e você já sabe a área de atuação que você vai, então você vai acompanhar a pediatria, você vai ficar na neuro, você vai ficar, enfim, todas essas coisas, quando você já souber, você já tem um embasamento maior para começar a fazer essa revisão. Então, você pode pesquisar, você pode procurar pelo chefe do setor que você vai ficar, muitas vezes você já tem esse acesso, no intercâmbio do SCORE, por exemplo, você já tem acesso a quem vai ser o chefe da pesquisa que você já consegue ver as publicações que ele fez, os temas que ele pesquisa, então você já consegue se aprofundar sobre alguns temas que você vai chegar lá sabendo. Então, por exemplo, veja se o hospital que você vai ficar, ele encabeça alguma pesquisa sobre alguma temática. Então, o hospital que eu vou propôs uma nova técnica cirúrgica. Faz uma revisão, o que existe na literatura sobre aquilo. Então, acho que esse olhar de como você pode chegar mais informado sobre alguma coisa e, de quebra, né, ter uma publicação no seu currículo. Então, veja temas que são pertinentes à área de atuação. Se você não souber a área que você vai ainda, se isso estiver demorando a chegar, você pode pesquisar, como eu falei, sobre o hospital que você vai, sobre a cidade que você vai. Tem algum pesquisador daquele país que é um pesquisador famoso? Então, muitas vezes a gente acaba não tendo essa visão e acaba chegando lá e descobrindo, putz, no meu hospital tinha um pesquisador super famoso que publicou sobre um catéter X. Então, acho que, assim,
é super importante a gente ter esse conhecimento, e eu fico sempre pensando, imagina você chegar no seu intercâmbio, seja ele de pesquisa, ou seja ele clínico cirúrgico, e conversar com o seu tutor e falar que você fez uma revisão de literatura sobre aquele tema, que você publicou, mostrar a sua publicação, mostrar o seu interesse. Eu acho que isso pode gerar frutos muito positivos para o futuro, né? Então, você vai fazer aquela experiência de intercâmbio. Eu conheço muita gente que depois que voltou, ainda tem contato com os tutores e pesquisa com os tutores, publica com os tutores. Então, acho que a revisão de literatura é uma forma de você chegar mais inteirado e também de você mostrar essa conexão e esse interesse. Isso pode ser feito de várias formas, como eu falei, tanto com alguma questão epidemiológica do lugar. Então, se você vai, por exemplo, para o Brasil, aquela região, se você vai fazer um intercâmbio nacional, né? Aquela região, uma região endêmica, tem alguma coisa ali que você pode usufruir para pesquisar, mesmo que não seja da área de atuação que você vai, mas que vai respingar naquilo que você vai fazer. Existe algum pesquisador importante, o hospital que você vai, a cidade que você vai, o país. Então, acho que é legal a gente ter essa visão da revisão de literatura, como realmente fazer um estudo e chegar lá mais preparado para aquilo que você vai ter. E, claro, mesmo que não seja sobre uma temática que você vai trabalhar, é sempre uma forma de você aprender. E eu acho que é super legal você chegar inteirado sobre alguma temática daquele país, daquela cidade, daquela região, porque mostra um certo respeito, né, com relação àquilo que você vai vivenciar. Então, olha, eu busquei aprender sobre isso e também trouxe uma contribuição, né, com relação ao que já foi publicado. Como eu falei, eu não vou entrar no mérito de como fazer uma revisão, porque isso é um assunto bem mais extenso que a gente precisaria de um bom tempo. Mas o ST já deu essa capacitação, vocês podem assistir, os Scientific Teams anteriores também já deram, mas se vocês tiverem qualquer dúvida também, eu fico totalmente à disposição para a gente ir se ajudando. E se vocês precisarem de uma capacitação mais específica sobre cada coisa, também eu fico aberta a ajudar vocês, e os assistentes regionais eu tenho certeza que também. Agora, durante o intercâmbio, né, que eu acho que é o que o pessoal mais se interessa, a gente fala muito sobre o relato de caso, né, que muita gente acaba fazendo durante o intercâmbio. Com relação a questões éticas, então, submissão no comitê de ética, todas essas questões, isso tudo é muito específico do lugar que você vai. Claro, pesquisas envolvendo seres humanos e animais sempre tem que passar pelo comitê de ética, não esqueçam isso. Mas como isso vai acontecer vai depender muito de onde você está, se você está no Brasil, se você não está, se você está ligado a uma instituição, se você não está. Então, isso é uma coisa que eu não consigo dizer para vocês como fazer, né, logo de cara, porque isso vai depender caso a caso. Então, o relato de caso, ele pode ser de um caso ou séries de casos, e geralmente o relato de caso ele é feito quando tem apresentações não usuais. Então, algum dilema terapêutico, ou uma apresentação de um sintoma que nunca foi descrito, ou que foi descrito poucas vezes, casos raros. Então, se vocês encontrarem um caso raro no intercâmbio de vocês. Então, acho que sempre quando vocês estiverem pensando em fazer um intercâmbio, eu acho legal estudar todos esses conteúdos previamente, para vocês chegarem com uma base, para caso isso ocorra, vocês possam propor para o tutor, olha, por que a gente não faz um relato de caso, ou séries de casos, enfim. Eu acho que é super legal vocês chegarem já com esse conhecimento para também demonstrar o interesse, porque você vai ter que fazer isso com a ajuda do seu tutor, né, o tutor ou tutora. Então, acho que é super importante vocês terem em mente que o relato de caso é algo que pode ser feito durante o intercâmbio de vocês, e é uma experiência que vocês podem aproveitar, né, porque vocês vão estar num lugar diferente, em outro país, ou em outra região, em outro hospital, em outra área de atuação. Então, é sempre bom enxergar o intercâmbio com essa oportunidade de publicar. Agora, sobre após o intercâmbio, né, muita gente acabou o intercâmbio, acabou, né, não tem mais nada. Não, pós-intercâmbio é um momento muito bom para você publicar, porque quando você está lá, querendo ou não, você vai querer aproveitar todas as experiências que envolvem aquele momento. Então, você vai estar querendo aprender, vai estar querendo vivenciar. Muitas vezes a carga horária também é um pouco mais pesada. Geralmente não, geralmente se tem um tempo também para fazer, por conta da carga horária semanal. Mas o período pós-intercâmbio é o período que você vai poder sentar, né, e ver tudo que você vivenciou lá, tudo que você aprendeu, e você pode compartilhar isso com as pessoas através de um relato de experiência. Então, se vocês procurarem nas edições anteriores, tanto da BMS como da MSI, vocês vão ver relatos de experiência de intercâmbio.
E eu achei super legal trazer isso para vocês, porque muitas vezes as pessoas procuram os relatos de experiência para ver como é aquele país, para ver como é a experiência naquele lugar. Então, imagina vocês publicarem um relato de experiência sobre um local que vocês foram, que vocês conheceram, né, sobre a experiência que vocês tiveram, e alguém usar isso no futuro como base para se inspirar, para ir, né? Então, eu também, quando eu estava vendo para onde eu ia, o que eu queria fazer do meu intercâmbio, eu procurei os relatos de experiência e eu vi coisas incríveis. E eu fiquei, putz, me deu vontade de ir por conta dos relatos das pessoas, né? Então, acho que isso é muito legal, é uma oportunidade não só de documentar aquela experiência, então você vai ter aquela publicação como um documento para sempre da experiência que você teve. E, além disso, contribuição para outros outgoings, né? Outros outgoings e outros incomings também, porque se você for fazer um intercâmbio nacional e for vir alguém de outro país, ele também consegue ter acesso a essa publicação e ver como foi aquela experiência, né? Mas no caso do relato de experiência, o relato de caso principalmente, tem que ver qual periódico aceita essa publicação, enfim, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, basicamente, essas são as 3 contribuições que eu acho que são mais importantes, pensando em produção a partir do intercâmbio, né, que eu acho que a gente tem que focar. Então, a revisão de literatura antes, claro, nada impede de você fazer uma revisão de literatura depois, não tem problema algum. Mas eu só tentei trazer aqui uma linha do tempo para a gente pensar onde seria mais interessante fazer, pensando na dinâmica do intercâmbio em si. Mas claro que o que eu estou trazendo aqui para vocês é só a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa envolvendo isso, e eu acredito que nas próximas assembleias regionais, assembleias gerais, enfim, vão ter muitas sessões sobre isso, sobre produção a partir do intercâmbio, porque eu acho que é algo que a gente tem que incentivar cada vez mais. Vamos lá. Agora, onde publicar? Claro, gente, aqui eu trouxe 3 opções que eu acho super interessantes e que eu acho que a gente pode contribuir com os nossos filiados, né? A gente pode trazer uma contribuição para a federação, mas existem muitos outros lugares, né? Existem outros locais que vocês podem trazer essas publicações. Mas eu trouxe essas opções por quê? Porque eu, por exemplo, quando fui pesquisar, né, para o meu intercâmbio, eu entrei na BMS e fui ver os relatos, eu entrei na MSI e fui ver os relatos. Então, acho que nesse sentido que eu quis trazer, que eu acho que é uma contribuição mais próxima dos nossos coordenadores locais, mas nada impede de publicar em outros locais. Então, primeiro eu queria falar da BMS, né, da Brazilian Medical Students, em breve vai ter abertura do edital de submissão e tudo mais, mas é o nosso periódico oficial, né, da IEF. Então, ao trazer uma contribuição para a BMS, você vai estar não só levando o nome do seu comitê a nível nacional, mas você vai estar prestigiando a revista oficial da FMSA Brasil. Então, acho que é muito legal a gente pensar nisso, porque às vezes a gente fica procurando para publicar em periódicos específicos sobre a temática, então você vai fazer algo sobre nefro, você vai procurar o periódico que é mais famoso, a Revista Brasileira de Nefrologia, enfim. Mas também acho que a gente tem que pensar em apoiar a nossa federação, né, em trazer essa contribuição para a nossa federação, para que a gente possa crescer cada vez mais a nossa revista. Então, acho que é algo legal a se pensar, e é algo que vai atingir muitos coordenadores locais e vai trazer muita informação importante. Outra que eu queria falar, que é a MSI, né, que eu sou editora de conteúdo, eu acho que é super legal também, porque você vai trazer esse conteúdo de maneira internacional, não que a BMS não seja, né, porque também é uma revista que todo mundo tem acesso, mas acho que a MSI também é uma oportunidade de trazer uma publicação e prestigiar, né, a nossa revista oficial. E a America's Heartbeat também, que eu já fui editora de conteúdo, né, no ano passado, e que é super legal e que vocês podem trazer contribuições. Eu recomendo que vocês entrem, né, na BMS para ver as edições anteriores. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar, através do LPRD, o link, né, das edições anteriores. Mas aqui eu já coloquei o linkzinho para vocês procurarem, porque daí eu acho que vocês conseguem ver as edições anteriores. E vocês conseguem ver como que o pessoal escreveu, como que foi a experiência, enfim, acho que é uma experiência legal para quem não tem muito conhecimento em pesquisa, para vocês começarem a se ambientar. E quem sabe trazer uma contribuição agora na próxima edição, ou na outra, enfim. Acho que vai ser super legal e vai ser um prazer ter vocês em qualquer uma dessas 3 revistas, mas principalmente da BMS, né, que eu sou revisora. Então, eu recomendo que vocês entrem lá, deem uma olhada nas publicações, qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem me procurar. Mas acho que
o que vocês devem sair daqui sabendo? Que o intercâmbio é, sim, uma oportunidade maravilhosa de fazer publicação, tanto o intercâmbio nacional quanto o intercâmbio internacional, clínico cirúrgico de pesquisa. Então, para quem pensa assim, pesquisa não é para mim, pesquisa é sim para você, pesquisa é para todo mundo. Para todo mundo que quiser fazer pesquisa, a pesquisa está aí. Então, eu acho que se você tem aquela vontade de fazer, mas tem medo de não saber fazer, acha que não vai dar certo, enfim, você tem a IF aí como um aparato incrível de conhecimento. Então, provavelmente vocês têm um drive do comitê de vocês, se vocês não têm, recomendo que façam, acredito que vocês têm, mas peçam para o LPRD, cobrem ele, falem, coloca o material lá para gente, pega o material do Nacional, a gente tem o drive do Nacional também, que tem muitos materiais, e eu acho que vocês podem ir estudando sobre esses assuntos. Para quem já tem um intercâmbio marcado, foca nisso, pensa nisso, aproveita esse período para intercâmbio para pesquisar. Então, se você já tem um foco, você pode fazer já numa área que você tem o foco para fazer a residência, porque isso também é uma coisa que traz um currículo direcionado, né? Eu acredito que geralmente quando você vai fazer intercâmbio, você procura aquela área que você já quer fazer residência, mas muita gente não sabe o que quer fazer ainda, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho algumas opções. Então, é uma oportunidade também de vocês trazerem um enriquecimento para o currículo de vocês e vocês arriscarem, aprenderem a fazer, né? Eu mesma, eu já fiz várias pesquisas que eu não consegui publicar e que eu estou mexendo para tentar submeter de novo, porque assim, às vezes a gente recebe um não, às vezes a gente recebe um sim, e é assim que a gente aprende. Eu acho que esse período do intercâmbio é um momento para vocês desenvolverem essas habilidades. Porque muitas vezes na faculdade a gente acaba focando em só fazer, colocar um monte de coisa no currículo, colocar liga acadêmica, que são coisas importantes, né? Participação no diretório acadêmico, na IF, enfim, mas a gente acaba não pensando nessas contribuições que a gente pode trazer enquanto acadêmicos, né? Então, acho que o intercâmbio é uma oportunidade incrível de vocês enxergarem dessa forma. Então, para quem já tem um intercâmbio marcado, foque nisso. Para quem ainda não tem, também vocês já podem começar a pesquisar e publicar, né? Não tem restrição, né? Vocês podem pesquisar e publicar sobre o que vocês quiserem. Mas eu acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês com relação às contribuições. Eu vou deixar aqui meu e-mail, meu Instagram e meu celular. Se vocês quiserem me chamar, não hesitem em me chamar para tirar dúvidas. Eu quis trazer algo breve, algo que pudesse, talvez, inspirar vocês, eu não sei, mas que pudesse trazer essa contribuição com relação à pesquisa voltada para o intercâmbio, para que a gente pudesse mudar essa visão de que só o intercâmbio de pesquisa pode gerar publicação, não, qualquer intercâmbio pode gerar. Claro que o intercâmbio de pesquisa, ele tem esse foco, então, muitas vezes a pessoa acaba publicando algo que já fez lá durante o período, mas acho que nada impede de você chegar para o seu tutor e falar que você tem interesse de pesquisar mais, de fazer algo além daquilo, e eu acho que você só tem a ganhar com isso, sabe? Tem muita gente que eu conheço que fez intercâmbio pela IF e que até hoje pesquisa com os tutores que fizeram intercâmbio. Eu acho que isso é uma oportunidade incrível. Muitas vezes, para quem quer fazer residência fora, também você ter esses contatos e você ter essa proatividade de demonstrar interesse pela pesquisa, eu acho que é primordial. Mas, basicamente, era isso que eu queria falar hoje. Foi bem curtinho, mas eu acho que deu para passar aí pelos temas. Tirem print dessa tela, foto, e depois também, se vocês quiserem pegar o meu contato com o Matheus, com a LPAD, vocês podem. Mas é isso que eu queria falar, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aberta agora para responder, mas vou parar de compartilhar minha tela aqui para ver vocês, para ver o chat, né? Espero que Muito vocês tenham obrigado, aproveitado. Juliana. Muito obrigada, muito bom. Alguém tem dúvida, gente? Pra Ju? Alguém tem dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar. Se não tiverem também, e surgir depois, pode me mandar depois, pode mandar para o Matheus, que também ele pode me mandar. Mas é muito legal ver que o comitê de vocês está indo para esse caminho da pesquisa, porque assim, abre portas para muitas coisas, né? Para mim, acabou abrindo porta. Tudo que eu fiz na IF, hoje em dia, veio desse meu interesse pela pesquisa e estou sempre aprendendo aí. Agora no ST, estou aprendendo ainda mais. Continuo fazendo as minhas pesquisas e quero fazer meu intercâmbio e fazer uma pesquisa no intercâmbio também, como eu falei aqui, né? Porque eu ainda não tive a oportunidade de fazer pela IF. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu tô aqui aberta para responder para vocês, tá bom? Para onde você ia agora? Eu ia para Taiwan.
Sim, Legal. eu quis ser a diferentona, eu ia para Taiwan fazer pesquisa, eu ia no intercâmbio de pesquisa, e acabou sendo cancelado, né? Então, acabei não podendo ir, e minha faculdade não declarou vagas agora, então eu ainda estou sem essa oportunidade de ir, mas, enfim, espero que dê certo. Eu já estou indo para o ano que vem, eu estou no 5º ano, então estou vendo se vai rolar, né? Mas, vamos ver. O comitê de vocês tem vaga declarada, né? Então, vocês conseguem. Isso já é um bom caminho, porque o meu comitê só tem vaga declarada para o nacional, que eu estou tentando também para ir. Mas é aquilo, né? Agora com a pandemia a gente não sabe quando vai rolar, mas acho que já é legal que vocês têm vaga declarada, já ir tentando, arrumando a documentação, pensando em tudo e se jogar, que é uma oportunidade incrível. Espero que eu tenha ajudado vocês, gente. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu fico totalmente à disposição, tá bom? Ajuda demais. Muito, muito obrigada por ter participado. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Acho que é mais participação, João. Isso foi ótimo. Obrigada mesmo. Quando vocês quiserem, podem me chamar, que eu estou à disposição. Imagina, Luísa, quando precisar, eu estou por aqui, só me chamar, que eu estou à disposição para ajudar. O ST tem muita gente capacitada também para ensinar vocês, porque eu sou só um grãozinho de areia nesse mundo da pesquisa ainda, mas que vocês precisarem, eu estou à disposição, só me chamar, que vai ser um prazer estar aqui com vocês de novo. Agradeço mais uma vez o convite carinhoso, que foi muito, muito legal receber esse convite, porque eu sou assistente nacional, acaba que a gente não tem mais tanta essa oportunidade de trazer capacitação, são mais assistentes regionais. Então, foi uma oportunidade incrível estar aqui com vocês. Que vocês precisarem, eu estou à disposição. E eu vou mandar a apresentação para o Matheus, se vocês quiserem disponibilizar para eles, daí vocês disponibilizam. E vou mandar também alguns materiais que eu tenho sobre pesquisa e intercâmbio para vocês disponibilizarem, se eles quiserem se aprofundar, tá bom? Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigada. E agora você está mais famosa, né? Que você já era conhecida aqui na ABC, tá mais. Eu adorei saber que eu era conhecida, me senti muito famosa. Mentira, tô brincando.